capítulo 20, e eu quero falar nessa manhã sobre lições da ressurreição. A ressurreição de Cristo apresenta para nós muitas lições. A humilhação final que Jesus enfrentou e o triunfo sobre a morte, que é a realidade no final do evangelho escrito pelo apóstolo João, e não só por ele, mas no final de cada evangelho, escrito por Mateus, por Marcos e por Lucas. E nessa parte, no final do evangelho, encontramos exatamente a humilhação final que Jesus experimentou e o seu triunfo sobre a morte. Olha o que diz o capítulo 19 de João, e verso 28, e logo a seguir a gente já entra e dá sequência no capítulo 20. Diz a palavra: depois, sabendo Jesus que já estava todas as coisas terminadas, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre o que, gente? E pondo-a num ensopo, ou seja, numa vara, num caniço comprido, colocaram na boca de Jesus. Versículo 30, você pode ler 1, 2, 3. Para nós entendermos essa cena, é necessário falar um pouco da cultura local daqueles dias do governo do Império Romano. Os romanos, eles aperfeiçoaram muitas coisas, inclusive a questão da higiene. A higiene passou a ser feita não mais no mato, não mais, os banheiros passaram a ser não mais no mato, mas passou a ser banheiros públicos. E nesses banheiros públicos, eu gostaria que você visse essa imagem. Pode apagar aqui, por favor, e o pessoal enxerga um pouco melhor. Nesses banheiros públicos, não era como o banheiro público que você encontra num terminal de ônibus, no metrô, no shopping, não. Eles não tinham cabines isoladas, eles tinham o banheiro coletivo. E no banheiro coletivo, eles se assentavam, como está aí nessa imagem, e conversavam sobre as esposas, conversava sobre o boleto que ia vencer no dia seguinte, conversava sobre a situação econômica de Roma, conversava sobre muitas coisas enquanto fazia ali o seu serviço, né? Essa era a cena de um banheiro público de Roma, naqueles tempos, naqueles dias. Interessante é que não havia papel higiênico. Então o que eles faziam? Eles tinham um servo, alguém que estava ali com uma vara na mão, e na ponta da vara era colocada uma espuma, uma esponja, e essa esponja era coletiva. Então a pessoa terminava de fazer o 2. É que eu estou tentando entrar no contexto, você já vai entender. Eles se limpavam, entendeu? E esse servo fazia o quê? Nesses canos aqui que vocês estão vendo, ó, passava água corrente, água salgada, e eles, depois que alguém se limpava, eles mergulhavam nessa água e ficava pronto para o próximo usar, entendeu? O próximo terminava e usava. Essa era a cena. Quando no muito havia um lugar com um pote, igual esse verde que está aqui na ponta, e eles colocavam vinagre, porque quando não tinha água salgada ali, eles mergulhavam no vinagre para esterilizar, para limpar, para o próximo usar aquela esponja e se limpar. Muito bem, a vara era exatamente essa aqui, que aparece à direita da nossa imagem. Um galho de árvore com uma espuma na ponta. Quando a gente olha para a crucificação de Jesus, a gente fica pensando, Jesus foi crucificado muito provavelmente perto de um banheiro público como esse. Por quê? Quando
A Bíblia diz no versículo 28 de João 19, pode projetar, por favor, Amanda. Quando Jesus diz assim, tenho sede, o verso 29 diz que estava ali um vaso cheio do quê? Vinagre. Por que que um vaso de vinagre estaria no Monte Calvário? Muito provavelmente, porque havia um banheiro público ali perto, onde esse vaso de vinagre era usado para higienizar aquela espuma para o próximo usar. É esse vaso de vinagre que eles levam para perto da cruz, e quando Jesus diz, tenho sede, esperando receber água, a água da vida dizendo, tenho sede, aquele que faz brotar das pessoas rios de águas vivas, ele diz, eu tenho sede, o que oferecem para ele? Uma esponja na ponta de uma vara. Só que essa esponja, o texto diz, estava encharcada de vinagre. Vinagre do quê? Desses banheiros públicos romanos. É mais ou menos como se alguém fosse comer e alguém te desse, ao invés de um guardanapo, te desse um papel higiênico usado para se limpar. Para limpar a sua boca. Pensa você numa refeição esperando um guardanapo para limpar, e de repente alguém te oferece um papel higiênico que alguém acabou de usar para você limpar a sua boca. É o que aconteceu com Jesus. Esse aqui foi o ápice da humilhação de Jesus. O verbo vivo, a água da vida, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição, o bom pastor, a porta das ovelhas, está recebendo da cruz uma humilhação que ninguém jamais enfrentou. Ninguém. E o texto vai dizer no versículo 30 que quando Jesus toma esse vinagre, quando Jesus percebe que é vinagre, ele estava pedindo água e lhe oferecem vinagre. O versículo 30 vai dizer que Jesus usa duas palavras para definir tudo que ele passou, definir todo o plano da redenção, definir aquele momento de humilhação e de vergonha. Jesus usa duas palavras para definir. Ele diz assim: está consumado, está feito. No original grego, tetelestai, em outras palavras, não há mais nada a ser feito. O plano já está completo. Os outros evangelhos vão dizer que neste momento que Jesus inclina a cabeça, entrega o seu espírito, a palavra diz que há reações. O dia estava escuro, desde o meio-dia. Jesus morreu próximo das 3 horas da tarde. Meio-dia, o dia escureceu e ficou escuro até as 3 horas da tarde. Em Mateus 27 vai dizer que houve um terremoto, o véu do templo se rasga, os sepulcros ou os túmulos se abrem e muitos santos voltam a viver, de modo que em Jerusalém havia uma euforia, porque muitas pessoas que tinham morrido ressuscitaram quando Cristo diz, está consumado, quando Cristo inclina a sua cabeça e entrega a sua vida. Acontece o sábado, o sepultamento que nós falamos aqui semana passada, e depois vem o sábado, e os relatos da ressurreição no domingo de manhã, eles são impressionantes, porque através da ressurreição e desses relatos, a gente encontra uma fonte de inspiração para nós. Nós encontramos uma fonte de esperança e fortalecimento na fé. É bom que todo cristão que passe qualquer tipo de crise, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de aflição, ele olhe os relatos da ressurreição e ele se recorde de episódios como esse de Lucas 19, do 28 ao 30, o que Jesus passou para lhe garantir a vida eterna, o que Jesus experimentou de vergonha para que a gente hoje fosse salvos. Então, quando a gente olha para esse relato bíblico, eu recomendo muito, se você é um cristão que está desanimado, irmão, vai ler sobre a ressurreição.
Tem muita gente que está desanimada e quer ler só salmos. Não, vai ler ressurreição, vai ler a vida, vai ler a vitória de Jesus contra a morte, porque isso é fonte de esperança, isso alimenta, abastece a nossa fé, enche o nosso tanque de vigor espiritual. A ressurreição de Cristo faz isso com nós, porque através da ressurreição, Jesus cravou uma vitória eterna, total, permanente e irreversível no inferno. O inferno foi derrotado na ressurreição de Cristo. O inferno foi sentenciado a nunca mais ter o seu poder de autoridade quando Cristo ressuscitou. A Bíblia vai dizer que Jesus toma a chave da morte e do inferno. A Bíblia vai dizer que Jesus desce às regiões mais profundas e anuncia o Evangelho. A Bíblia vai dizer que Cristo triunfante, o poder da ressurreição, o poder da vida de Jesus, traz vigor e ousadia a discípulos que estavam sendo perseguidos e estavam amedrontados. Então Jesus desfaz o poder e o reinado da morte com a sua ressurreição. 1 Coríntios 15 e verso 54, acompanhe comigo. Paulo, falando sobre isso, disse: quando isto que é corruptível, ou seja, o nosso corpo que é corruptível, o nosso corpo que é sujeito à corrupção, se revestir da incorruptibilidade, e isto é, o que é mortal, se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A vitória de Cristo através da ressurreição tragou a morte. A morte não tem poder, a morte não tem efeito, a morte foi derrotada, e Paulo faz questão de enfatizar isso. A esperança que nós carregamos, irmãos, como o Edson acabou de falar aqui, não é de acumular tesouros aqui na terra, porque aqui na terra o nosso corpo vai se corromper. Aqui na terra nós somos mortais. Aqui na terra pode vir uma mudança do plano de governo e as suas economias ir para o brejo. Pode ser que você sofra algum desgaste e tenha que gastar dinheiro que você acumulou durante 10, 15, 20 anos. Aqui na terra as coisas se corrompem, as coisas se desgastam, as coisas se esvaem. Mas Paulo disse: vai chegar a hora que tudo aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Tudo que é mortal vai se revestir de imortalidade. E é nessa expectativa que a igreja de Cristo caminha, não é em outra. A expectativa da ressurreição é algo que precisa, irmão, fazer o nosso coração ferver. Ferver. Nós precisamos estar fervendo por essa expectativa, sobretudo no mundo que a gente vive, sobretudo no mundo repleto de sinais para onde a gente olha. Isso aqui, irmão, tem que ferver, isso aqui tem que estar na ponta da nossa língua, isso aqui tem que estar queimando os nossos corações, porque a qualquer hora essa palavra vai se cumprir em nós como se cumpriu em Jesus. Então, Jesus, quando ressuscita, capítulo 20, versículo 1 a seguir, a palavra diz que era o primeiro dia da semana. E olha que interessante, a primeira pessoa que vê o Cristo ressuscitado, João capítulo 20, verso 1, foi Maria Madalena. Quem era Maria Madalena, irmãos? Maria Madalena, os evangelhos narram como uma mulher que tinha 7 demônios. Marcos 16, 9 não precisa projetar, mas depois você pode ler. E Lucas 8, 2 diz que era uma mulher terrivelmente endemoniada. E é essa mulher que vê a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, diz o texto, ainda era escuro, e ela vê a pedra tirada do sepulcro. 2,
Ela corre e vai anunciar a Simão Pedro e a outro discípulo, que no caso é João, a quem Jesus amava, e diz para eles assim: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Você lembra que o túmulo que Jesus foi sepultado pertencia a quem? Ai, meu Deus do céu, eu vou refazer a pergunta. O túmulo em que Jesus foi sepultado pertencia a quem? José de Arimateia. Então a Maria está dizendo assim para Pedro e para João: talvez José de Arimateia e Nicodemos veio aqui, pegou o corpo de Jesus e levou para outro lugar que eu não sei onde é. Então, se vocês sabem onde Jesus foi colocado, por favor anuncia para a gente, porque Maria e as outras mulheres foram no sepulcro com especiarias, com linho, para poder dar as devidas tratativas no corpo de Jesus, embalsamar, preparar, segundo o costume judaico, o corpo de Jesus para o sepultamento. Então percebam que aqui há uma preocupação de Maria, onde colocar o corpo de Jesus. Versículo 3, o Pedro vai responder para ela dizendo, eles vão, aliás, correndo ao sepulcro. E aí o versículo 9, eu quero dar um salto lá para o 9, diz assim: porque ainda não sabiam a Escritura. Diga comigo, os discípulos não sabiam o que a Escritura falava sobre a ressurreição. Olha o que diz o verso 9: eles não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Espera aí, mas Jesus não tinha caminhado com eles 3 anos e avisado para eles que ia morrer, sim ou não? Jesus não tinha avisado para eles que era necessário que ele sofresse os principais líderes judaicos, fosse crucificado, sepultado e ao 3º dia ressuscitasse? Jesus avisou, sim ou não? Então por que é que eles não sabiam que a Escritura falava sobre isso? Por que é que eles não sabiam? Diz o texto no versículo 9 de João 20, eles ainda não tinham entendido, isso não era uma verdade revelada para eles, eles não tinham sido completamente convencidos pelo poder do Espírito Santo a crer na ressurreição de Cristo. Porque, irmãos, uma coisa muito diferente da outra, que nós precisamos distinguir, é que uma coisa é você conhecer a história de Jesus, outra coisa é você crer de todo o coração e viver de acordo com aquela história. Os discípulos conheciam o fato de que Jesus haveria de ressuscitar, mas a pergunta é: esse fato era uma verdade revelada? Esse fato, eles viviam um estilo de vida como quem acreditava que Jesus ia ressuscitar? Ou eles viviam um estilo de vida completamente em pânico? A Bíblia diz que quando Jesus é preso, morre, os discípulos fogem. Os discípulos estão com medo, aterrorizados, porque eles pensavam assim: se agora foi Jesus, quem me garante que o próximo não seja a gente? Isso é um grande sinal e uma grande evidência que eles não tinham a verdade da ressurreição como uma verdade absoluta e prática para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, eles não tinham a verdade revelada da ressurreição sobre eles. A ressurreição significa que a gente tem a certeza que nós também ressuscitaremos com Cristo em glória. 1 Tessalonicenses 4,14, olha o que diz o texto, o mesmo Paulo falando sobre ressurreição: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus fará o que, irmãos? Tornará a trazer com Ele. Em outras palavras, Deus vai ressuscitá-los.
A ressurreição precisa ser uma verdade prática para nós. E eu falava aqui hoje de manhã, por que muitos de nós cristãos temos medo de falar sobre ressurreição? Porque nós vivemos num país de cultura de sincretismo religioso. Presta atenção nisso. Nós vivemos em um país onde há sincretismo religioso. E nesse sincretismo, algumas religiões defendem a reencarnação. E Cristo mostra na Bíblia a verdade da ressurreição. E para muitas pessoas que não têm entendimento, elas acham que se trata da mesma coisa. Eu conheço pessoas de outras religiões que dizem, eu creio na reencarnação porque Cristo reencarnou. Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou. É diferente. E muitos de nós cristãos não temos essa ousadia de falar sobre a ressurreição, porque muitos de nós temos medo de ser mal interpretados, temos medo de sermos julgados, temos medo de alguma pessoa olhar para nós e dizer assim, nossa, que evangelho que você vive, hein? Você está confundindo a ressurreição com reencarnação? Nós temos esse receio. Então, quando fala da ressurreição de Cristo, a gente tem muitas lições a aprender sobre isso. Eu separei 6 lições aqui para este domingo, e eu quero compartilhar 3 agora de manhã, porque não vai dar tempo de falar, e 3 à noite. Então, a primeira lição da ressurreição é a seguinte: o Jesus ressuscitado, ele nos chama de forma inconfundível. Inconfundível. Olha o que diz o versículo 13 de João 20. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? É a pergunta de Jesus para Maria Madalena. Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Disse-lhe Jesus uma segunda vez, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, ou seja, o jardineiro que cuidava daquele túmulo do José de Arimateia, o funcionário de José de Arimateia, ela pergunta assim, ela tem essa impressão de que era o jardineiro, e ela diz, Senhor, se tu levaste, diga onde o puseste, e eu o levarei. Só que no versículo 16, Jesus não usa mais a expressão mulher. Jesus usa uma outra expressão para se reportar a essa mulher. Jesus olha para ela e diz assim, Maria. Maria. Irmãos, primeiro Jesus chamou Maria de mulher, fazendo menção à humanidade dela. Só que depois, Jesus chama ela pelo seu nome próprio, apontando o que? Familiaridade, apontando o que? A sua onisciência, apontando o que? Eu sei que tipo de sentimento você está carregando dentro de você, apontando o que? A presciência, um dos atributos de Deus naquele momento. Jesus diz assim, Maria, fazendo menção à personalidade dela e não mais à humanidade, porque a humanidade todas as mulheres possuem, todos os homens possuem, mas quando Jesus chama pelo nome próprio, Jesus está se referindo à pessoalidade, à personalidade dela. Maria só queria fazer o trabalho de preparar o corpo de Jesus para o enterro, e ela se depara com o próprio Jesus chamando ela pelo seu nome. Isso é extraordinário. Pode se preparar, irmão. Jesus vai te chamar pelo seu nome. E quando Ele te chamar, eu costumo dizer que o chamado de Jesus é inconfundível e irresistível. Não dá para resistir.
Não dá para resistir. O tom de voz de Jesus era familiar para Maria. O Spurgeon, ele chega a dizer que no jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram, a sentença de tristeza veio sobre a mulher. Mas no jardim de Arimateia, onde Cristo foi sepultado, a notícia não era mais de tristeza, mas era de alegria, porque Cristo está vivo. Se lá atrás a mulher foi sentenciada a viver uma tristeza eterna, porque comeu do fruto da árvore do entendimento do bem e do mal, aqui agora, a mulher está determinada a viver alegria na presença do Cristo ressurreto. Jesus restaura a dignidade da mulher. E ele fez isso enquanto vida. Ele fez isso tendo mulheres como suas seguidoras, suas apoiadoras, suas discípulas, mulheres que pregavam o evangelho, e você vai ver isso em todos os evangelhos. Isso é indiscutível. Jesus viveu restaurando a dignidade das mulheres, morre e ressuscita, e para dar o golpe final na restauração da dignidade da mulher, Jesus aparece para Maria Madalena, trata ela de forma pessoal, chama ela pelo nome e restaura a alegria que foi perdida lá no jardim do Éden. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 43, verso 1. Enquanto você acha, diga assim comigo: Jesus ressuscitado me chama de forma inconfundível. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Olha Deus chamando pelo nome. Você, Jacó. A tribo de Jacó era representada aqui, a descendência de Jacó era representada aqui, mas o nome pessoal, o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei, eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós somos de Jesus, igreja. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou pelo nosso nome. Jesus sabe o seu nome. E o poder da ressurreição ativa essa verdade em nossas vidas. Jesus ressuscitado, Ele vai falar conosco de uma forma inconfundível. Inconfundível. Que bom que nós temos pastores, que bom que nós temos profetas, que bom que a palavra de Deus está sendo anunciada semana após semana, ou por que não dizer dia após dia, que bom. Mas a palavra vai dizer que o bom pastor conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas ele é conhecido. A palavra vai dizer que a voz do bom pastor, que é Jesus, ela é uma voz inconfundível. Então, se você é ovelha de Jesus, se prepare, a voz de Jesus vai se manifestar a você. Vai se manifestar. Agora, deixa eu te ajudar com isso, tá? Tome cuidado com os protocolos que você cria para ouvir a voz de Jesus. Porque eu já ouvi a voz de Jesus das maneiras mais inusitadas possível. Porque senão a gente cria uma caixinha para Jesus falar conosco. Ó, Jesus, para falar comigo, tem que falar desse jeito, através dessa pessoa, que é assim. Não é você que define o método, é Ele que define como Ele quer se revelar. Então tome cuidado, se abra. Porque Jesus, a voz dele pode se tornar conhecida a você através de um mendigo, um pedinte. A pessoa que você mais quer distante de você pode ser a voz de Jesus para a sua vida. Tome cuidado. Por isso que ele manda liberar perdão. Porque talvez a pessoa que você mais está rejeitando, mais vai revelar Jesus para você de uma forma inusitada. Então, a dica que eu te dou, cuidado com a forma como você quer que a voz de Jesus se revele. Ele se revela do jeito que Ele quer, e não do jeito que você cria. Em segundo lugar, a verdade da ressurreição
demonstra para nós que o Cristo ressuscitado, ele não só se revela, mas ele também nos capacita. Olha o que diz o versículo 19 de João 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus diante deles, colocou-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, ele mostra as mãos, ele mostra o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem, serão perdoados, e aqueles a quem vocês reterem, serão retidos. Jesus, ele está aqui não só se revelando, mas capacitando os discípulos a missão de anunciar o evangelho da reconciliação. E veja, irmãos, que o evangelho da reconciliação se manifesta através do perdão. Você pode dizer isso comigo? O evangelho da reconciliação se manifesta através do perdão. Porque, irmão, se não tem perdão, não tem reconciliação. Jesus poderia ter soprado sobre eles o Espírito Santo e ter dito assim: recebam autoridade para curar, recebam autoridade para operar maravilhas. Não, Jesus disse assim: recebam autoridade para perdoar, porque o Evangelho é o Evangelho da reconciliação, e não há reconciliação onde não há perdão. Então esses discípulos recebem esse sopro de Jesus. A Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles. Jesus sopra. E esse sopro nos remete mais uma vez ao jardim do Éden. Quando Deus cria o homem, o faz alma vivente, depois de soprar sobre as suas narinas o fôlego de vida. Então Jesus está soprando um novo fôlego sobre os discípulos. Jesus está soprando e dizendo: vocês vão receber uma nova vida. Adão recebeu uma vida lá atrás e ele perdeu por desobediência, mas agora eu sopro sobre vocês uma nova vida. É isso que Jesus está fazendo sobre os discípulos. Foi liberado sobre eles a autoridade, o poder do Espírito Santo, capacidade para anunciar a mensagem do perdão, e eles seguem essa missão. Irmãos, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador de Cristo, primeiro ponto, ele é reconciliado com Deus, ele é reconciliado consigo mesmo, e ele é reconciliado com as outras pessoas. A autoridade de um embaixador está no fato dele viver aquilo que ele propõe. Se eu proponho reconciliação, eu não posso estar rompido com as pessoas. Se eu proponho perdão, eu não posso estar com pessoas retidas, porque o próprio Senhor Jesus disse: a quem vocês reterem, serão retidos. Então o texto sagrado está apontando para nós um caminho de reconciliação através do perdão, pela autoridade e capacidade do Espírito Santo sobre nós. Então, Jesus ressuscitado, ele se revela e ele nos capacita. Jesus está capacitando a sua igreja. Jesus está se revelando à sua igreja. Ele está dizendo, como ele disse para os discípulos: sou eu, paz esteja com vocês. Em terceiro e último lugar, Jesus ressuscitado nos dá ousadia para testemunhar. Olha o que diz o versículo 24 e 25 de João 20. Ora,
Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos. O que eles disseram, irmãos? O que eles disseram, igreja? Eles estão testemunhando. Eles estão dizendo: Tomé, Jesus ressuscitou. Tomé, é verdade o que Jesus falou. Nós vimos os cravos nas suas mãos, nós vimos o seu lado ferido. E aí Tomé diz assim: se eu não ver, eu não acredito. Irmãos, para um pouquinho para pensar. Jesus nos dá ousadia para testemunhar, sim ou não? E quem é que disse que quem não acredita no testemunho invalida ele? Pastor, eu não testemunho porque as pessoas não acreditam. Problema de quem não acredita. Os discípulos estão testemunhando para Tomé. Tomé não creu. Problema do Tomé. Não é porque Tomé não creu que o testemunho não é verdadeiro. Não é porque as pessoas não creem que o testemunho da ressurreição não é verdadeiro. A gente tem que parar de basear a nossa aceitação pelo que as pessoas estão falando. A nossa aceitação, já aprendemos aqui nessa série, ela não está no nível humano, ela está no nível espiritual. Já fomos aceitos. Então, os discípulos testemunham para Tomé que eles viram o Senhor. A reação do Tomé, incredulidade. Só que a incredulidade de Tomé não invalida a autoridade de uma testemunha. Nosso papel é testemunhar que Jesus ressuscitou em nossas vidas. O nosso papel é testemunhar, o papel de Jesus é manifestar sinais. Não somos nós que convencemos as pessoas sobre a verdade do Evangelho, preste atenção nisso. Não é você com seu argumento que convence a pessoa a crer, é o Espírito Santo que convence. Mas sabe o que o Espírito Santo usa? Um testemunho de alguém que crê de verdade. Então, primeiro ponto, você precisa crer de verdade. Você não pode ser papagaio dos outros. Você não pode ser, até papagaio fala se você ensina. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Se você não é salvo. Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta. Se você não é liberto. A autoridade de uma testemunha está no fato de ter presenciado e vivenciado. Ela vivenciou o que ela está propondo. Então, quando a gente testemunha por essa atmosfera de autoridade, o Espírito Santo usa o nosso testemunho para convencer as pessoas. Não é o seu testemunho, irmão. Foi-se o tempo em que a igreja evangélica ficava impressionada. Nossa, um ex-drogado, um ex-alcoólatra, uma ex-prostituta, porque não é o testemunho que convence. É o poder do Espírito Santo transformando a vida daquela pessoa. Então não se preocupe muito em ter um testemunho muito elaborado. Se preocupe em ter certeza que você está vivendo a nova vida que Jesus veio oferecer. Quando você testemunhar, o poder do Espírito Santo vai começar a convencer as pessoas. Você pode dizer isso comigo? Não somos chamados para convencer. Somos chamados para testemunhar. Olha o que diz Atos 4:20. Os apóstolos, Pedro e João, perseguidos pelo Sinédrio, e coagidos, eles foram coagidos a não testemunhar mais sobre Jesus. O Sinédrio disse: ou vocês calam a boca, ou nós vamos prender vocês. Vocês têm que parar de testemunhar, porque esse testemunho está influenciando toda Jerusalém.
está influenciando todas as cidades, todas as pessoas. Sabe o que Pedro e João diz? Versículo 20: não podemos deixar de testemunhar aquilo que a gente tem visto, aquilo que a gente tem ouvido, em outras palavras, aquilo que eu tenho vivenciado. Eu estou vivenciando, isso é uma verdade. Se você não crê, é problema seu. Se você zomba, é problema seu. Se você duvida, é problema seu. Se você não acredita, é problema seu. Mas eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho ouvido e daquilo que eu tenho visto. É uma verdade. Jesus ressuscitou. Assim como Jesus ressuscitou, nós também somos chamados a ressuscitar para a nova vida com Ele. O mesmo poder de ressurreição, irmãos, que atua sobre Jesus, atua sobre nós, atua sobre a igreja. 2 Coríntios 4,14 é o último texto que eu vou ler, por favor, se coloque de pé. 2 Coríntios 4,14. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus vai nos ressuscitar também e nos apresentará convosco, com Ele. Todos juntos serão apresentados ressuscitados. Então, irmãos, eu quero orar com você. A gente orou agora há pouco, antes dessa palavra, mas eu gostaria que você pensasse sobre essa nova vida que a ressurreição veio oferecer. A morte, o sepultamento de Jesus não foi o fim. Nós cantamos aqui, não é o nosso fim. A morte é necessária para se viver a nova vida. Então somos convidados a desfrutar, a fluir, a ter esse poder da ressurreição ativo em nós. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela obra da ressurreição em Jesus. Como nós acabamos de ler, Pai, assim como o Senhor ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados. A ressurreição não é uma fábula, a ressurreição não é um conto, a ressurreição não é uma teoria, a ressurreição, Senhor, é uma realidade prática para todos nós. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que cada pessoa presente aqui nessa manhã seja tocada, ativada, incendiada pelo poder da ressurreição. Jesus, o cenário de tristeza que Maria carregava ao ir no sepulcro foi transformado em um cenário de completa alegria quando ela viu que o Senhor ressuscitou. Jesus traz esta revelação aqui para a sua igreja, aqui para nós, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor é sobre todas as coisas, o Senhor é a primícia da ressurreição, o primeiro que ressuscitou em glória. Jesus, nós pedimos nesta manhã que a igreja do Cordeiro seja avivada na realidade da ressurreição de Cristo. Que a igreja do Cordeiro encontre fé, encontre esperança, encontre fortalecimento, encontre renovo nesse lugar da ressurreição do Senhor. Assim como Maria foi ao jardim de José de Arimateia, nós estamos neste lugar e queremos desfrutar do poder da ressurreição. Jesus, faz isso sobre nós,
Faz isto sobre a tua igreja, faz isto sobre o teu povo. Quebra, desfaz, derruba toda fortaleza, todo argumento, todo nível de filosofia humana que se levanta contra a verdade da ressurreição, que seja derrubado nessa manhã. E nós clamamos, Senhor, pedimos, aquece o nosso coração. Como o Senhor nos disse que estamos numa nova estação, e que para uma nova estação nosso coração é aquecido, eu te peço, aquece o nosso coração sobre a verdade da ressurreição, Senhor. Aquece-nos, 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 Espírito Santo. Nós queremos te agradecer, nós queremos te honrar e declarar, Jesus, que tu estás vivo. Vivo, vivo está o Senhor. Vivo está o Senhor em nós. Vivo está o Senhor na história da sua igreja. Vivo está o Senhor nos nossos dilemas, nas nossas aflições. Vivo está o Senhor. Se você pode erguer a sua mão e agradecer a Jesus, agradecê-lo pela vida dele sobre ti, sobre você, sobre a sua casa. Se você pode agradecê-lo, faça isso nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Shikataramanarabashorebakadarabarabarabas.